Olá, sou Carlos Oliveira e você está no canal Teologia com Carlos Oliveira. E nesta oportunidade nós iremos apresentar mais uma reflexão para que você que nos acompanha possa aprender cada vez mais da Palavra de Deus. Se você não é inscrito em nosso canal, aproveite a oportunidade, se inscreva em nosso canal, compartilhe o nosso canal, deixe o seu comentário e ative as notificações para sempre que nós postarmos novos conteúdos no nosso canal, você possa ser notificado e tenha a oportunidade de acompanhar. Nesta oportunidade, eu quero fazer um convite para você que nos acompanha a fazer um estudo comigo bem rápido e bem simples sobre aconselhamento. Nós vivemos, é verdade, em dias difíceis, dias de grande turbulência em todos os setores, e as pessoas cada vez mais precisam de pessoas, porém, cada vez mais pessoas gabaritadas, preparadas, estão sendo, cada vez mais que os dias vão passando, sendo mais difíceis de encontrar. Nós podemos nos relacionar com muitas pessoas, mas podemos contar nos dedos e às vezes não encontramos nenhuma pessoa a qual pode nos trazer alguma palavra de consolo ou algum conselho de sabedoria para que possamos trilhar o nosso caminho e atingir os resultados que a gente deseja atingir. Então, nesta oportunidade, nós iremos compartilhar alguns pontos imprescindíveis para aquele que deseja aconselhar, bem como para aquele que será aconselhado. Então, se você tiver aí papel e caneta para fazer algumas anotações, nós vamos fazer a leitura de alguns versículos da palavra de Deus aqui, e com certeza, se você seguir esse passo a passo, você vai ter grandes oportunidades para aprender sobre aconselhamento, para poder aconselhar e, claro, ser receptivo àqueles que precisam de um conselho. Então vamos lá. Para nossa exposição, e se você tiver aí a sua Bíblia, nós vamos aprender que o primeiro ponto para o aconselhamento, e isso que eu vou dizer para vocês, é algo que deve ser tanto daquele que vai aconselhar como daquele que estará sendo aconselhado. E a primeira coisa que nós temos que ter em mente com relação à questão do conselho é confiança. Ter confiança é fundamental para todo aquele que deseja aconselhar, bem como para aquele que será aconselhado. Sem confiança, não temos os resultados que gostaríamos de ter. Já imaginou você aconselhar alguém da qual você não tem confiança? Ou melhor, imagine você que precisa ser aconselhado, mas você não tem confiança naquele que está aconselhando você. Perceba que aconselhar não é meramente você dar um conselho, ou meramente você dar alguma opinião sobre alguma área, sobre alguma tarefa, sobre alguma atitude. Aconselhar antes do seu ato, ele precisa ser verificado com relação em como este conselho estará sendo apresentado. De que maneira eu posso colocar-me na posição de alguém que aconselha? Será que eu tenho as qualidades necessárias, essenciais, fundamentais de alguém que pode aconselhar uma outra pessoa? As pessoas falam pelos cotovelos. Você já ouviu esse ditado? As pessoas têm o costume de falar pelo cotovelo, significa que as pessoas têm o costume de falar demais e às vezes falam de forma impensada. E aconselhamento não pode estar dentro desse modelo de fala impensada. Logo, existe a necessidade de confiança. A palavra de Deus nos diz, e aí você que tiver a sua Bíblia, no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 14 e no versículo de número 13, nos diz assim: assim que não nos julguemos mais uns aos outros, mas antes, julgai isto, não por tropeço ou escândalo ao irmão. O que significa isso que Paulo está dizendo aqui? Que antes de você aconselhar, você precisa ser uma pessoa que transpira confiança. E qual
o primeiro passo para alguém que precisa ou que detém essa necessidade de transmitir confiança? Não julgar. O primeiro ponto que alguém que vai aconselhar deve ter em mente é que, para ter confiança, você não pode julgar. As pessoas julgam atitudes, as pessoas julgam comportamento, as pessoas julgam palavras, as pessoas julgam até pensamento. As pessoas, elas julgam, julgam e julgam cada vez mais. Como que uma pessoa pode ser conselheiro se ela não se libertar do julgamento? Se você quer aconselhar alguém, se você quer trazer palavra de conselho a alguém, você precisa se libertar do julgamento. Se você for uma pessoa que julga os outros, se você for uma pessoa que fala dos outros, se você é uma pessoa que não perde tempo, não se detém quanto ao falar da situação alheia, você não pode ser um conselheiro, porque você não é uma pessoa de confiança. Quem julga demais não é uma pessoa de confiança. Já imaginou alguém traz até você algo muito importante da qual ela precisa de um direcionamento, de um conselho, e na primeira oportunidade que você tem para expor aquela situação para uma outra pessoa, e você vai lá e na primeira oportunidade expõe isso, você é uma pessoa que julga, você é uma pessoa que não é digna de confiança. Confiança é tudo. Confiança faz com que você esteja habilitado a poder aconselhar alguém. Existem muitas pessoas que não têm condições de aconselhar e estão aconselhando. E ao invés de trazer o caminho certo, está levando pessoas cada vez mais para distante de Deus. Primeiro ponto, então, que nós aprendemos: confiança e não julgar. Porque quem julga não é digno de confiança. Segunda coisa que nós temos que ter em mente, está logo aqui também, ainda em Paulo, na sua primeira carta aos irmãos de Coríntios, lá no capítulo 13, que nos diz assim: ainda que eu falasse a línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Eu não vou entrar no mérito aqui da parte A do versículo com relação a línguas dos homens e dos anjos, mas a parte B é o que me chama a atenção. Porque mesmo se eu falasse a língua dos anjos ou dos homens, seja qual for, mas se eu não tivesse amor, seria absolutamente como nada. O que nós aprendemos aqui? Uma pessoa que vai aconselhar, ela pode ser a pessoa que fala bem, ela pode ser a pessoa que domina várias matérias, ela pode ser a pessoa formada nas melhores universidades, ele pode ser o pastor da maior igreja, ele pode ser o pastor que escreveu centenas de livros, ele pode ser o líder que está conduzindo grandes igrejas, ele pode ser o que for. Mas se ele não tiver amor, de fato, não é nada. Alguém que vai aconselhar, ele precisa amar. Amar pessoas, amar vidas. Você já imaginou se Jesus não tivesse amor pela mulher que foi pega em adultério? E no momento que os homens jogam aquela mulher aos pés de Jesus, prontos para apedrejá-la, se Jesus não tivesse amor, você acha que Jesus iria intervir naquela situação? Você acha que Jesus iria falar para eles assim: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra? Será que Jesus ia falar isso? Não, Jesus não falaria isso se ele não tivesse amor. Mas como ele amou a todos nós, ele está pronto a nos dar as melhores palavras e os melhores conselhos. Ele nos amou tanto que se entregou na cruz para nos salvar. Você pode fazer muitas coisas na sociedade, você pode ser uma pessoa muito influente na sociedade, mas se você não tiver amor, não tiver a empatia de se colocar no lugar do outro, você não pode atender ninguém para dar conselhos. Agora, se você realmente quer ser uma pessoa que vai aconselhar vidas, além do primeiro tópico que nós falamos há pouco, a sequência é amar. Se você deixou de lado o julgamento e se torna uma pessoa de confiança,
e passa a amar, com certeza, cada vez mais pessoas vão chegar até você, porque o próprio Deus é que fará isso na sua vida. O próprio Deus vai trazer pessoas para você aconselhar. O próprio Deus vai trazer pessoas de longe para você trazer uma palavra, trazer uma reflexão, trazer um direcionamento. Porque você tornou-se uma pessoa de confiança quando você tira o julgamento da sua vida e passa a ter mais amor pelo próximo. Outra coisa que é de extrema importância para todos nós com relação ao ato de aconselhar, não se esqueça, primeiro, confiança, porque com confiança eu deixo de julgar. Segundo, amor. E o terceiro tópico que a gente vai tratar aqui, com relação ao aconselhamento, está lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 4 e no versículo 8, que nos diz o seguinte. Capítulo 4, versículo 8 de 1 Pedro. Mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Olha só como é interessante isso. O que Pedro está dizendo aqui? Que aconselhar, ser uma pessoa que dá aconselhamento, ela tem que ser uma pessoa digna de confiança, ela tem que ser uma pessoa que tem amor pelo próximo, e ela tem que ser uma pessoa que saiba lidar com o pecado. Você já parou para pensar nessa questão? Lidar com o pecado? Tem pessoas que não sabem lidar com o pecado. Como que uma pessoa que não sabe lidar com o pecado pode se tornar uma pessoa que vai dar conselhos? Logo, para que eu possa ser uma pessoa que vai aconselhar outras pessoas, eu preciso, além de ter confiança, de ser uma pessoa de confiança, além de ter amor, de ser uma pessoa empática, eu preciso saber lidar com o pecado. Se eu não sei lidar com o pecado, eu posso me tornar mais um tropeço para aquela pessoa. Pedro está dizendo assim, olha, sobretudo, ou seja, acima de tudo, tende ardente amor para com os outros. Porque este mesmo amor que você tem, que nós falamos no tópico passado, este mesmo amor que você tem, ele é suficiente para cobrir uma multidão de pecados. Perceba que os tópicos, que as palavras, elas interagem, porque, veja bem, se eu sou uma pessoa que transpiro confiança, que eu não julgo as pessoas, que eu fui liberto do julgamento e tenho amor, automaticamente, por ter amor e por não julgar as pessoas, eu não vou olhar o pecado da pessoa. E isso é muito sério, porque às vezes você vai aconselhar alguém que cometeu tantos atos que você às vezes não estiver preparado, não saber lidar com o pecado desse irmão, dessa irmã, se você não souber lidar com a ação que ele cometeu, você não vai ajudá-lo. Muito pelo contrário, é mais fácil você ficar pior do que ele. E às vezes, inclusive, duvidar da própria palavra. Então nós aprendemos aqui nesses poucos minutos que, para ser um conselheiro, eu tenho que ser uma pessoa de confiança, que não julga. Eu tenho que ser uma pessoa que de fato ama as pessoas, que tenha empatia, e que eu tenho que ter sabedoria plena para saber lidar com o pecado. Se você não sabe lidar com o pecado, é como a própria palavra diz em outro texto, fuja da aparência do mal. Se você não sabe lidar com ele, fuja dele. Seguindo em frente, a base, de toda essa ideia de aconselhamento, que nós estamos aprendendo aqui nesses poucos minutos que eu estou compartilhando com você nessa oportunidade, além de tudo aquilo que falamos, é trazer Deus para o seu processo. Você já trouxe Deus para o seu processo? Você já trouxe Deus para a sua vida? Você já trouxe Deus para esse problema que você enfrenta nessa ocasião? Você já trouxe Deus para uma situação específica da sua vida, para uma área específica da sua vida?
O exemplo maior está na própria palavra de Deus. Se nós olharmos lá no livro de João, no capítulo 2, lá da cena do casamento, nos diz lá, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Quando eu trago Jesus para o meu processo, tudo aquilo que pode ser ruim, ele tem jeito para resolver. Qual situação hoje é mais complicada? Qual situação hoje está passando por situações extremas de dificuldade? A relação entre pessoas. Nunca as relações estiveram tão estremecidas como nos dias de hoje. Nunca as relações estiveram tão superficiais como nos dias de hoje. Relações onde qualquer coisa é motivo de cada um seguir seu caminho, por exemplo. E nós temos um exemplo aqui de que quando nós convidamos Jesus para os nossos processos, para os nossos problemas, para as nossas relações, significa que não vamos ter problema? Não, vai ter problema sim, porque no casamento o vinho acabou e era um grande problema quando o vinho acaba. Mas quando lá no início eu trouxe Jesus para o meu processo, quando o problema chega, ele resolve o problema com algo muito maior e melhor. Porque o vinho acabou, mas ele trouxe um vinho melhor. Então, quando eu convido Jesus, quando eu trago Deus, quando eu apresento Deus ao meu problema, ao meu processo, ao meu momento, à minha situação e creio, significa que eu não vou ter problemas? Não, vai ter problemas sim, a vida está aí. Mas Ele vai estar com você em todas as ocasiões. Aprendemos aqui sobre aconselhamento, a importância da confiança para não julgar, a importância do amor, a importância de saber lidar com o pecado, a importância de trazer Deus para o seu processo e, por último, lá em Ezequiel, capítulo 18, é no capítulo inteiro, mas eu só vou ler apenas um versículo, o versículo 21 do capítulo 18 de Ezequiel, que nos diz assim, ó, mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e proceder com retidão e justiça, certamente viverá, não morrerá. O que eu aprendo aqui? Aquilo que nós cometemos, aquilo que nós falhamos, aquilo que nós erramos, nós não podemos seguir o exemplo do primeiro casal. Você lembra do primeiro casal? Quando Adão foi questionado sobre o que houve, o que aconteceu, ele assumiu a responsabilidade? Não. Ele transferiu para a mulher. Quando a mulher foi questionada, ela assumiu a responsabilidade? Não. Ela transferiu para a serpente. A serpente, então, teve que assumir a responsabilidade? A serpente também transfere. Sempre há uma transferência. Sempre há transferências de responsabilidades na vida daqueles que precisam de um direcionamento. Não importa o que você cometeu, não importa onde você errou, o que você fez, o que você deixou de fazer, não importa. Mais importa é você assumir a responsabilidade. Não importa o que vão dizer, o que vão deixar de dizer, se vão julgar, se não vão julgar. Nessa ocasião você vai ver realmente aqueles que estão com você e daqueles que não estão com você. Porque quem está com você, independente de qualquer coisa, vai continuar com você. Mas quem não está com você, simplesmente vai te esquecer. Mas acima de todas essas coisas, assuma as responsabilidades. Quando eu assumo o meu pecado, quando eu assumo o meu erro, quando eu assumo a minha falha, é o primeiro processo, o primeiro passo para a correção. É o primeiro passo para a metanoia da sua vida. É o primeiro passo para a mudança na sua vida. Então, aconselhar, você quer ser um conselheiro? Para a gente fechar aqui esse vídeo e ficar bem direto para você que nos acompanha, você quer ser uma pessoa que vai tratar com aconselhamento? Primeiro, seja uma pessoa de confiança. Seja uma pessoa que não julga. Segundo, seja uma pessoa que de fato tem amor. Seja uma pessoa que tem empatia. Terceiro, seja uma pessoa que saiba lidar com o pecado.
que seja uma pessoa curada do pecado, que seja uma pessoa transformada do pecado, que o pecado não vai influenciar na sua vida. Quarto, traga Deus para o seu processo, traga Deus para a sua situação. E quinto, assuma as suas responsabilidades. Ser conselheiro e ser alguém que vai precisar de um conselho não é simplesmente abrir a boca e falar para um ouvido ouvir. É muito mais do que isso. Há muita coisa mais importante que vem muito antes de falar. E quando nós tratamos essa área primeiro, aí sim nós estamos habilitados para poder aconselhar e levar Jesus para as pessoas. Mais uma vez, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, ative as notificações, compartilhe, assista novamente esse vídeo, anote as referências que foram apresentadas aqui e aprenda que aconselhar é bom e receber conselhos é melhor ainda. Que Deus te abençoe e até a próxima.